Algum tempo atrás, Hunter x Hunter ele voltou a ser publicado na Shonen Jump depois de considerado um dos maiores hiatos que ele teve desde a sua publicação. O mangá ele sempre entra em hiato, volta em publicação e entra em hiato de novo. Porém, o anterior, foi até então o maior hiato que ele já teve. Agora, com a volta dele, ele passou um tempo em publicação e mais uma vez ele entrou em pausa depois de ter publicado em torno de 10 capítulos. Agora, essa nova pausa dele aparentemente não vai ser da mesma forma, pelo que o próprio autor disse, que provavelmente não vai ser igual. Com o tempo passando, recentemente então, no site oficial da Shonen Jump, tivemos algumas alterações. Por quê? Na Shonen Jump sempre tem a lista dos mangás que estão em publicação na Jump, e existe uma outra lista de mangás que são transferidos ou foram encerrados. Hunter x Hunter, um mangá que é publicado na Shonen Jump, estava até então, alguns dias atrás, listado entre os mangás publicados na Jump, porém, ele agora é listado como um mangá transferido, e ele não mais está listado como um mangá da Jump. O que faz pensar que provavelmente agora Hunter x Hunter ele vai ser transferido. Não se sabe se vai ser para Jump Plus, ou normalmente aqui pode ser isso, nem se sabe se vai ser para Jump Square, não tem nenhum dado sobre isso. Para falar a verdade, tem muita coisa que a gente precisa oficializar, porém existe essa informação no próprio site oficial da Jump, dessa transferência, dessa mudança que teve. Mas Hunter x Hunter aparentemente pode estar tendo uma transferência. Não sei dizer nada oficial, porque até então a Jump não deu nenhuma nota oficial, o autor não falou nada sobre o tipo. Como falei, tudo que temos é esse dado aí. Mas, tendo agora esse ponto em questão para a gente analisarmos, vamos entender qual seria a forma mais viável para uma publicação de Hunter x Hunter. Porque, pelo que parece, o autor ele não consegue manter uma frequência semanal. E sempre tem pausas grandes, às vezes pequenas, outras vezes parece que o autor desistiu da obra. Mas ele sempre volta, e quando a gente menos espera. Foi o que aconteceu em algumas semanas, alguns meses atrás. Mas agora, se o Hunter x Hunter for transferido, qual vai ser a melhor periodicidade para o mangá? Qual vai ser o melhor formato de publicação para ele? Tem alguns mangás que já foram transferidos da Shonen Jump para outras revistas. Temos, por exemplo, The Gray Man, World Trigger e To Love You, que são 3 mangás com 3 formatos diferentes. Por exemplo, The Gray Man ele é um mangá que foi publicado na Shonen Jump, porém, por conta da saúde da autora, uma obra foi transferida para Jump Square, que é uma revista mensal. Porém, mesmo assim, a autora não conseguiu manter a publicação. Então ela foi transferida para uma outra revista, que pasme, é uma revista trimestral. Ou seja, o mangá tem somente 4 capítulos por ano. E é a única forma que teve para o mangá ele manter uma publicação sem prejudicar a saúde da autora. O outro caso é de World Trigger, que era publicado na Shonen Jump, porém foi transferido para Jump Square. Então a autora ela consegue manter uma publicação sem prejudicar a saúde dela e tudo mais. E ela tá lá até hoje. Inclusive é um dos mangás mais vendidos da Jump Square até então. Tem a Organized Exorcist, Seraph of the End e outros mangás aí que também vendem bem, mas o World Trigger sempre tá no topo dos mais vendidos de lá. E tem o caso de To Love You, que esse aqui é um pouco diferente, porque ele foi um mangá que ele teve a sua publicação normal na Shonen Jump e foi encerrado de forma normal. Porém, o autor ele resolveu voltar, assim como, por exemplo, Rurouni Kenshin, que também ele deu uma pausa e voltou. Porém, esses dois autores, eles voltaram com um formato diferente, com um formato mensal. Eles resolveram optar por formato mensal. O caso de To Love You, eu acho que foi pela Jump Square, pelo motivo que talvez lá o formato é um pouco mais liberal com respeito a arte e tudo mais. Tanto que o To Love You, que foi o To Love You Darkness, que foi publicado lá, é um pouco mais liberal no quesito age. Então com isso o autor ele publicou lá, transferido para Jump Square. Atualmente o autor faz uma outra obra que é Ayakashi Triangle, que começou na Shonen Jump, mas foi para Jump Plus, que inclusive até pensei que foi pelo mesmo fator com questão de age e tudo mais, mas a obra não mudou em nada, só agora ele publica na Jump Plus semanalmente e tudo mais. Nada mudou, somente o local onde é publicado. Então, existem alguns quesitos que mudaram por conta do autor em si. E eu acho que seria um bom formato para o Togashi, o autor de Hunter x Hunter, ser transferido e assim ele continuar mantendo uma periodicidade boa e sem forçar a saúde dele. Porque eu acho que o maior problema seja isso. A gente fala que é por conta da preguiça do autor, mas eu tenho certeza que na maioria dos casos, ou quase todos os casos, é por conta realmente da saúde dele. Então, eu tenho alguns pontos que eu acho que como seria a melhor formato de periodicidade para Hunter x Hunter. Um que eu acho que seria bom é ele meio que publicar em formato de levas. Como assim?
ele fazer uma quantidade de capítulos e publicar depois de um tempo de pausa de 3 a 6 meses, ele preparar outra leva e publicar. Assim ele vai fazendo. É tipo como se fosse por partes, como por exemplo o Chainsaw Man mesmo fez, onde ele publicou a primeira parte, teve uma pausa e publicou a segunda parte. E eu acho que esse é um formato que não teria problemas, porque o autor ele já faz longas pausas, então seria tão problemático e ainda seria um bom formato para o autor, para a obra não ficar tanto tempo em pausa. Porque eu acho que se for uma periodicidade de um formato quinzenal ou mensal, eu acho que isso não seria tão bom. Porque eu acho que o grande problema de Hunter x Hunter é que ele não consegue publicar por períodos tão grandes e isso acaba prejudicando ele. Por isso que ele prepara só alguns capítulos e depois volta em pausa novamente. E assim vai continuando o ciclo. Então eu acho que ele prepara capítulos, dá um descanso para ele, depois prepara outros, dá um prazo de descanso, depois prepara outros, aí sim seria bom. Mas é lógico, eu não posso dizer nada, eu não posso afirmar nada oficialmente, porque isso aí vai depender do próprio autor. Mas eu posso falar o que eu acharia que poderia dar certo. Mas aí só o autor mesmo vai decidir como vai ser o formato. Se ele vai realmente mudar o formato, se ele vai continuar publicando semanalmente, que eu acho bem difícil, ou ele vai mudar algo para mensal ou bimestral, que eu acho um pouco melhor. No caso, bimestral eu acho que daria até certo ainda, por mais que demorasse, mas estaria bom. Mas de qualquer forma, Hunter x Hunter tem essas especulações de transferências. Eu acho que é bem mais provável que seja transferido do que não ser, mas bora ver o que a Jump vai fazer contra isso. Eu não acho que a transferência dele possa dar prejuízo para a Shonen Jump, porque ele ser transferido, ele não deixa de ser uma obra da Jump, filiada a Shueisha e tudo mais, porque a Shonen Jump, a Jump Square, a Jump Plus, a Yogi Jump até, são todas obras, são todas revistas da editora Shueisha, então eu acho que são tudo aí praticamente interligados uma na outra. Então não creio eu que vai ser algo que vai prejudicar a Jump. Então eu acho que transferência é a melhor forma, né, do autor ele continuar publicando sem prejudicar a sua saúde e ainda, né, dar continuidade à história dele. Mas aí, bora ver o que vai suceder daqui pra frente, qual vai ser as notícias que vão sair, qualquer informação vou estar falando aqui no canal. Enfim, o vídeo é mais ou menos isso, espero que você tenha gostado, deixe nos comentários o que você acha e o que você espera aí de Hunter x Hunter nos próximos meses aí. Enfim, obrigado por ter assistido até aqui e a gente se vê então no próximo vídeo.